Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, vamos dar início a mais uma aula de português, tá bom? Nessa aula, nós estudaremos especificamente a disciplina de gramática. Nossa primeira aula da semana, e a gente vai trabalhar aí alguns conceitos de questões de escrita referentes a algumas conjunções, mais, porque e etc, tá? Algumas palavras que causam muita confusão, tá bom? Em algumas pessoas, por serem palavras que têm significados parecidos, tá? Por serem palavras que têm significados parecidos, elas acabam provocando uma confusão aí em algumas pessoas, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês peguem seus livros de gramática e abram aí na página 98, perdão. Página 98, questões de escrita. E vamos aproveitar também e finalizar esse capítulo e iniciarmos o capítulo 7, onde vamos falar sobre a coordenação. Tá bom? Enquanto vocês pegam seus livros e abrem aí, eu vou aproveitar para colocar o nosso cabeçalho aqui, tá bom? Página 98, livro de gramática. Então, pessoal, vamos lá então. Página 98, eu vou compartilhar aqui com vocês. Posso iniciar, tá bom? Pronto. Então, temos aqui o emprego do mais e do mais. O mais com A, o mais com I e o mais sem I. Vamos lá. No capítulo 2, na seção questões de escrita, aqui, fazer, na seção questões de escrita, vimos que homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia ou a mesma grafia, mas expressam significados diferentes, como mais sem i e mais com i. Sabemos que a palavra mais é uma conjunção, portanto, ela estabelece elos entre termos e orações. Jamais é advérbio, tá? Pois é invariável e atua modificando o sentido de adjetivos, verbos, advérbios ou enunciados. Com base nessas informações, complete as frases a seguir, empregando mais ou mais. Então, para iniciarmos essa nossa questão de escrita, a gente vai começar preenchendo, pessoal, as lacunas aqui, tá bom? Com mais, com i ou mais sem i. Ao final da atividade, eu vou corrigir aqui e realizar a explicação para vocês acerca da resposta correta. Qual é a resposta correta, tá bom? Deixa eu primeiro preencher aqui, tirar aqui, pronto. Agora sim. Eu vou dar um minuto para vocês tentarem preencher aí, conforme o que nós estudamos nas aulas passadas, tá bom? Um minutinho.
Pronto, pessoal, vamos lá? A criação do Mercosul trouxe mais facilidades para os cidadãos dos diversos países da América do Sul. Vocês acham que seria mais com I ou mais sem I? No caso, aí seria mais com I, né, pessoal? Porque o mais com I, ele indica quantidade, indica um advérbio, indica quantidade. Então, trouxe mais facilidades. Então, seria aí o mais com I, tá bom? Pode ver aí. Letra B. Do ponto de vista físico, uma das mais importantes regionalizações divide a América do Sul em 4 conjuntos: o Brasil, as Guianas, os Platinos e os Andinos. Nesse caso aqui também, pessoal, o ideal também seria mais com I. Por quê? Porque estamos falando aqui da quantidade e importância, né? Uma das mais importantes. Então, a gente está aqui utilizando o advérbio mais, modificando o adjetivo importante. A gente sabe que ele também serve para modificar, aumentando aí a intensidade, ele serve para intensificar, tá bom? Então, ele pode intensificar substantivos, ele pode intensificar adjetivos e até mesmo intensificar outros advérbios, tá bom? Então, aqui seria mais com I, beleza? Letra C. A América do Sul é uma potência agropecuária, mas a maior parte das terras está concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população. Nesse caso aí, a gente percebe, pessoal, que não estamos indicando nem quantidade nem intensidade, e sim estamos indicando um contraste entre o que foi dito, tá? Ou seja, apesar da América do Sul ser uma potência agropecuária, a maior parte das terras está concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população. Então, a resposta correta aqui seria mais sem o I, tá bom? Pois não está indicando intensidade e nem quantidade, está indicando um contraste, tá bom? Letra D. Apesar do Mercosul possuir um PIB de 3,2 trilhões de dólares, a maior parte da população sul-americana vive em condições de precariedade. Só um minuto, pessoal. Então, vivem em condições de precariedade, muitas vezes sem subsídios para as suas necessidades mais básicas. Nesse caso aí também, pessoal, seria o mais com o I, tá bom? Seria o mais com o I, por quê? Porque estamos indicando aí intensidade, né? Quão básico é essa necessidade? Muito básico. Então, a necessidade mais básica. Então, a resposta seria letra I. Tá bom? Aí agora eu vou explicar para vocês aqui, utilizando nosso quadro, tá? A diferença de mais com I mais sem I. Gente, o mais com I, ele é um advérbio de intensidade. Então, ele serve para indicar aí a intensidade de algo, tá? Quão intenso alguma coisa pode ser, beleza? A intensidade de alguma coisa. Então, a gente pode dizer, por exemplo, ele é mais alto, ou seja, intensidade da altura mais alta. Ela tem mais casas, ou seja, quantidade mais. Bom, ele joga mais no ataque, ou seja, a intensidade que ele joga no ataque é maior, tá? Então, o mais com I, ele é um advérbio, ele indica quantidade, indica uma quantidade, intensidade. Oi, vai tocar já, então. Peraí, vamos tocar você vai. 2 minutinhos. 2 minutos. Pronto. Então, ele indica intensidade de alguma coisa, tá, pessoal? Então, se tiver um mais com I, ele está indicando aí intensidade. Beleza, pessoal? A gente usa ele para indicar algum tipo de intensidade. Ok? Muito bem. E o mais sem o I, pessoal, o mais normal, ele é uma conjunção de contraste, ou seja, indica uma ideia contrária, indica uma oposição àquilo que foi dito, tá? Então, o mais sem o I aí, pessoal, ele serve para quando você fala alguma coisa e dá uma ideia contrária àquilo. Por exemplo, ela é bonita, mas é preguiçosa. Ela é bonita, mas é preguiçosa. A gente usa esse mais aqui como se fosse uma oposição. Beleza, ela é bonita, mas ela também é preguiçosa, tá bom? Então, esse mais aí, sem o I, pessoal, ele tem essa ideia aí de indicar uma ideia contrária àquilo que
foi dito anteriormente, tá bom? Muito bem. Vamos passar agora para o próximo, o emprego de em vez de e ao invés de. Vamos lá. Em vez de e ao invés de. Já no capítulo 3, na seção questões de escrita, estudamos os parônimos, palavras e expressões que são escritas e pronunciadas de maneira muito parecida, mas expressam sentidos diferentes. Exemplos de parônimos são as expressões conjuntivas em vez de e ao invés de. Ao invés de indica a situação contrária, oposição. Já em vez de significa em lugar de. Esta última, porém, pode ser usada com ambos os sentidos e ela está sempre adequada. Com base nessas informações, complete as frases abaixo. No caso de em vez de, tem que aplicá-la apenas no sentido de em lugar de. Bom, vamos lá. Pronto. Então, vocês vão preencher aqui, tá, pessoal? De acordo com a forma correta. Ao invés de ou em vez de. Pronto. Mais 2 minutos para vocês realizarem essa atividade, depois eu vou explicar. Pronto, pessoal? Vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui a letra A. Ao invés de ou em vez de uma festa de casamento, faremos uma viagem. Ou seja, no lugar de uma festa de casamento, a gente pode colocar aqui em vez de. Tá? Em vez de uma festa de casamento, faremos uma viagem. Tá bom? Letra B. Não gosto de musculação. Ao invés de malhar, eu pratico corrida. Em vez de malhar, no lugar de malhar, eu pratico corrida. Então, a gente pode colocar aí em vez de. Em vez de malhar, eu pratico corrida. Letra C. Estudar, ao invés de estudar bastante para as provas, largou os livros. Então, nesse caso, seria ao invés. Tá bom? Ao invés de estudar bastante para as provas, largou os livros. Letra D. O treinador, ao invés de mudar a estratégia de jogo, permaneceu com o mesmo time. Aí, no caso, a gente pode colocar aí também ao invés de. Tá bom? E letra E. A gente tem aí, disse que quando chegasse em casa iria descansar. Em vez disso, saiu para uma festa. Então, em vez disso, saiu para uma festa. Tá bom? Então, como vocês viram aí, cada um deles é utilizado em uma situação específica para indicar algum lugar de e etc. Tá bom, pessoal? E agora a gente vai passar para estudar o uso dos porquês. Porquê com acento circunflexo, porquê separado, porquê junto, porque separar ali com acento circunflexo e etc. Tá bom? Para a gente poder finalizar aqui essa última parte aqui do nosso livro e iniciarmos o capítulo 7. Tá bom? Então vamos lá agora estudar o uso dos porquês. Só um minutinho. Pessoal, então vamos lá. Vamos continuar aqui então, falando agora sobre o uso dos porquês, tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto.
Emprego agora dois porquês, tá bom? Pronto, então vamos lá, pessoal. Agora eu uso dois porquês. Como vocês sabem, existem quatro porquês. O porquê junto, o porquê separado, o porquê junto com acento circunflexo e o porquê separado com acento circunflexo. Tá bom? Aí a gente tem o terceiro. Ó, meu Deus. Perdão, pessoal, eu estava conversando aqui com a Magna, tá? Então vamos lá, continuar. Vocês vão ler esse quadrinho aqui e vocês vão responder as perguntas, tá bom? Vamos lá. O quadrinho diz o seguinte: Serafim, por que seu pai trabalha tanto e só ganha um salário mínimo? Por que, Pedro? Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Muito bem. Letra A. Qual foi o termo utilizado para Pedro, por Pedro, para questionar a Serafim? Letra B e letra C. Deixa eu preencher aqui para a gente poder. Pronto. A, B, letra C. Pronto. Então, letra A, qual foi o termo utilizado por Serafim para questionar, por Pedro para questionar a Serafim? Letra B, qual palavra Serafim usou para introduzir sua explicação? E letra C, você consegue perceber a diferença entre cada um dos usos, por quê? Porque 2 minutos para você responder, tá, pessoal? Então, pessoal, primeiro, qual foi o termo utilizado por Serafim, por Pedro, para questionar Serafim? O termo utilizado foi o quê, pessoal? Porque é o termo que ele usa para fazer um questionamento, ou seja, para perguntar alguma coisa a Serafim. Letra B. Qual palavra Serafim usou para introduzir a sua explicação? Ele usou qual? A palavra porquê também. Só que existe uma diferença. No primeiro ele usou porquê separado, no segundo ele usou porquê junto. Então tem uma diferença, tá, pessoal? Tem uma diferença, tá? Porquê separado e porquê junto. Letra C. Você consegue perceber a diferença entre cada um dos usos, porquê junto, porquê separado e porquê junto? E aí, pessoal, vocês conseguem perceber essa diferença entre cada um deles? Pessoal, a diferença aí é que o porquê separado é utilizado para indicar pergunta, para introduzir uma pergunta. Deixa eu falar aqui para vocês. Porquê separado é utilizado para introduzir uma pergunta, ou seja, um questionamento, certo? Enquanto que o porquê junto é utilizado para responder, tá? a uma pergunta, tá bom? Então, porquê separado é utilizado para iniciar a pergunta, porquê junto é utilizado para responder a pergunta, beleza? Então, essa é a diferença aí entre os porquês. Um é usado para iniciar e o outro é utilizado para responder. Beleza? Ah, professor, então essa é a diferença? É, pessoal, essa é a diferença. Como vocês mesmos puderam ver, no exemplo, quando o Pedro ele inicia a pergunta, ele usa qual porquê? Ele usa o porquê separado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Serafim, por que seu pai trabalha tanto e só ganha um salário mínimo? Aí, por que separado? Aí ele responde com um porquê junto. Porque Pedro, Pedro, quem trabalha muito tempo, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, por que separado e por que junto.
Tá bom, pessoal? Então, essa aí é a diferença entre os dois porquês, tá? Porquê junto, resposta. Porquê separado, pergunta. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, finalizamos aqui essa primeira parte. Na próxima aula, a gente dá continuidade falando um pouco mais sobre o uso dos porquês. Beleza? Vamos ficar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês lá no Class. Tá bom? Tenham uma ótima semana, tenham um bom descanso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês lá no Class. Tá bom, gente? Vou deixar aqui um minuto para vocês copiarem e em seguida eu vou finalizar a aula. Fiquem com Deus e nos vemos na nossa próxima aula semana que vem. Tchau, gente. Nossa próxima aula de gramática, né? Mas essa semana ainda temos aulas de produção e de engenho, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal.